Bom dia a todos, meu nome é Mike Winkler, eu sou terapeuta holístico, especializado em conselheiro em dependência química, alcoolismo e outras comorbidades aí comportamentais e emocionais. Vim hoje para falar um pouquinho sobre o triângulo da autoobsessão e as suas consequências biopsicossociais. Por que eu digo isso? Tratar a questão do uso e abuso de substâncias lícitas e ilícitas, elas têm um certo tipo de resultado, porém o índice de recaída se torna muito alto e muito frequente, não só em âmbito nacional, como em âmbito internacional também. Então a gente vai buscar trazer esse módulo de tratamento um pouco mais estendido para as questões emocionais, para as prisões emocionais, que acaba mantendo a pessoa presa nesse tipo de vício que ela acaba adentrando e destruindo aí suas partes sociais, emocionais, comportamentais, relacionamentos amorosos, a questão financeira e principalmente o relacionamento que ela tem com ela mesma, que vai se desfazendo e a personalidade da pessoa vai se tornando em frangalhos. Tudo começa com o triângulo da autoobsessão, que é ressentimento do passado, gerando raiva do presente e medo do futuro. O problema do ressentimento do passado, ele causa, além dos ressentimentos, traumas, mágoas, baixa autoestima, grilhões, medos, e o passado mal ressignificado, não tratado ou não partilhado, ele vai aprisionar o emocional. A pessoa acorda no dia dela de hoje, no presente, e ela não consegue ter uma perspectiva de vida, ela não consegue ter uma paz emocional, ela não consegue ter um pensamento centrado para planejar, para produzir, entendeu? Para ter um bom relacionamento consigo mesmo, para trabalhar, massagear essa autoestima que a gente tanto busca, porque ela está presa nessa série de coisas que são tóxicas que o passado trouxe. E o passado não traz essa toxina só emocional e comportamental. O próprio uso vai potencializar isso. Por quê? Porque com o uso eu acabo mentindo, eu acabo criando uma bolha de proteção para o meu uso. Eu não posso chegar para uma pessoa normal, por exemplo, eu estou arrumando um relacionamento, estou começando a conhecer uma garota, por exemplo. Eu não posso chegar para essa garota e falar com ela, olha, fulano, eu sou assim, eu fumo crack, uso cocaína, mas fica tranquilo que eu vou fazer de tudo para o relacionamento dar certo. A gente tem uma obrigação inconsciente de esconder esse uso, porque a sociedade condena, E não é uma coisa, vamos dizer assim, que seja saudável para um dia a dia social de qualquer ser humano. Então eu fico preso nessa quantidade de mentira, eu fico preso e vou destruindo a minha autoestima, vou me auto-martirizando. Então eu vou ficando preso nesse passado, isso vai gerando raiva do meu presente. Eu tenho um presente raivoso. E o que acontece com esse presente raivoso? A raiva ela é tóxica. Porque a raiva, muitas vezes, ela não é considerada um sentimento. Seria muito simples se a raiva fosse apenas um sentimento. Eu partilharia ela e resolveria o problema. O problema é que a raiva é um estado de espírito, causado por vários sentimentos mal resolvidos. E quais são esses sentimentos mal resolvidos? Exatamente os ressentimentos, os traumas, as mágoas, a minha baixa autoestima, que é a dificuldade que eu tenho de relacionar comigo mesmo, os meus grilhões, são as minhas prisões emocionais que não me deixam alavancar a minha vida, e a droga e o álcool entra como uma luva nesse ponto de prisão emocional, e os meus medos. E essa raiva, sendo tóxica, vivendo o passado e suas prisões emocionais no dia a dia, a raiva vai paralisando as minhas reais condições de construção. Eu não consigo construir mais nada como ser humano. Então eu acordo de manhã com um sentimento de baixa autoestima, um sentimento de dor emocional, traumatizado, infeliz comigo mesmo, sem saber o que fazer, e o meu inconsciente, ele acaba me prejudicando porque ele vai informar, por mensagens subliminares, que eu fazendo uso da substância minha de preferência, eu vou ter aquele alívio que eu tanto quero no dia. E aí vai criando uma dependência física e emocional muito difícil de ser trabalhada, através de uma internação aí de 90, 120 dias, muita terapia, muita informação, porque é uma doença extremamente complexa, de fundo biopsicossocial, porque eu preciso trabalhar o meu físico de novo, porque eu abandonei todo o cuidado físico que eu tinha, psíquico porque eu estou com a mente perturbada, estou muito mal relacionado comigo mesmo e com a sociedade, e as questões sociais que são os meus relacionamentos. O que é uma questão biopsicossocial? Física, mental e relacionamentos. Como que estão os meus relacionamentos com essa prisão que eu estou tendo dessa minha dependência? Eu venho tendo péssimo relacionamento comigo mesmo, eu venho tendo um péssimo relacionamento com a sociedade, vizinhos, trabalho, educação financeira. Eu não consigo me relacionar nem comigo mesmo e nada à minha volta. E a droga e o álcool vai ganhando uma proporção enorme em cima disso e eu vou ficando escravizado por isso a cada vez. Automaticamente,
como consequência, né? Porque assim, eu posso ser um usuário disfuncional, mas isso não significa que eu seja um estúpido, um burro, um cara que não tenha capacidade de raciocínio. Essa minha inteligência, a minha capacidade de raciocínio, ela vai trazer uma consequência de prisão caótica, passado doentio e mal ressignificado, trazendo traumas e bloqueios ao meu presente. Me arremetem a um futuro duvidoso e provavelmente negativo, biopsicossocialmente falando. Toda essa prisão do triângulo da autoobsessão vai fazer com que eu viva o meu eu consciente em conflito com o meu eu inconsciente. O meu eu consciente trabalha muito sobre a MUC, né, que a gente chama de memória de uso contínuo. Mais os eventos que acontecem no dia, mais as minhas lembranças que vêm do triângulo da autoobsessão, do meu passado muito mal resolvido e muito doloroso, né? Vai gerando trauma e culpa e vergonha, que são os combustíveis da adicção, da dependência química e emocional de substâncias lícitas e ilícitas, né? Isso, eu preciso valorizar o meu presente, eu preciso ressignificar o meu passado, principalmente planejar o meu futuro. Para que isso seja possível, eu tenho que tomar cuidado com o meu inconsciente. Por quê? Porque o meu inconsciente ele trabalha segundo uma RAM, que é um registro automático de memória. Ou seja, essência da personalidade, os traumas, os medos e as janelas killers que são formadas por todas essas linhas negativas que o passado me traz e eu não consigo falar delas, porque fica dividido aí entre janelas secretas e cegas do inconsciente, traz essa realidade do eu inconsciente doentio, um eu inconsciente que vai estar sempre me sabotando e trazendo para o meu eu consciente que eu não vou conseguir, que eu não valo nada, que eu não vou ser capaz, que eu não tenho condição ou chance de ter uma vida nova ou outras oportunidades. E isso vai me aprisionando dentro da dependência dia a dia, cada vez mais obsessiva e compulsivamente falando. Tá? Então o que eu preciso? Uma manutenção do meu consciente, ou seja, pegar o meu dia de hoje, a minha realidade, trazer ela com responsabilidade, voltar a ter confiança, entendeu? Custe o que custar, não use no dia de hoje, entendeu? Eu tenho capacidade e tem que ser um dia de cada vez, tem que ter calma, vai ter, porque assim, os dias bons eu tenho uma responsabilidade, manter ele bem. Eu amanheci no dia bom, eu tenho uma responsabilidade só, mantenha ele bom. Se ele amanheceu bom, mantenha ele bom. E eu tenho outras responsabilidades. O dia que eu amanhecer ruim, a minha única responsabilidade é terminar esse dia bem. Então se eu começar um dia bem e fazer de tudo para manter ele bem do jeito que ele começou, e começar um dia mal e trabalhar para que ele termine bem, eu vou conseguindo entrar aí numa questão de equilíbrio entre o meu consciente e o meu inconsciente. E a manutenção, como eu estava falando, né, do meu consciente vai trazendo saúde mental para o meu inconsciente, porque eu não tenho acesso ao meu inconsciente. Seres humanos que têm acesso constante ao inconsciente desenvolvem comorbidades, como surtos psicóticos, esquizofrenia, Korsakoff, né, transtorno de personalidade limítrofe, né, que é o borderline, que isso é muito sério. Isso são pessoas que costumam ter esses acessos involuntários ao inconsciente. Então vamos deixar o inconsciente trabalhar sozinho e para que ele seja positivo e deixar de ser negativo, trazer a consciência, entendeu? Da possibilidade de sobriedade para o dia de hoje. Não esquecendo de tratar o passado, levando ele como professor, para evitar os mesmos erros e deixar de viver essas mágoas, deixar de viver essa destruição e prisão emocional no dia de hoje. Porque senão eu fico sem vida, sem perspectiva. Tá? Até a próxima e muito obrigado pela atenção de todos aí.